Formosa para mais um domingo de adoração, de louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já quero parabenizar os pais nessa manhã, que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós, que já recebemos os nossos presentes, graças a Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, dar saúde, paz para ver a vitória, dos nossos filhos. Amém? Vamos então orar, vamos apresentar ao Senhor nessa manhã nossas vidas, um sacrifício vivo e verdadeiro ao Senhor, neste domingo que também é um domingo de ceia do Senhor. Então estamos tentando criar aquele ambiente que nós vemos ali em 1 Coríntios 11, onde o pessoal também se reunia para cear, reunia com os irmãos. Oh, glória a Deus! A igreja de Cristo é esse lugar de comunhão, lugar de palavra, lugar de oração, lugar de partir do pão. Esse é o lugar que o Senhor está. O Senhor sempre estava ali fazendo uma refeição com os discípulos, distribuindo pão, multiplicando pães e peixes, sempre trazendo o sustento para o ser humano, aquilo que era necessário. Esse é o mesmo Deus, é o mesmo Cristo que está aqui no nosso meio hoje, se fazendo presente, se manifestando com seu grande amor. Vamos orar então e agradecer, vamos louvar, vamos ouvir a palavra e vamos nessa manhã sermos abençoados grandemente para que nossa semana seja uma bênção em Cristo. Pai amado, Pai querido, nessa manhã, meu Deus, me coloco diante do Senhor, na sua presença, em nome de Jesus, para agradecer em primeiro lugar por estarmos aqui, Senhor, por podermos reunir entre amigos, irmãos, corpo do Senhor, ó Deus, porque aqui, ó Deus, acreditamos, confiamos no que o Senhor fez por nós, ali naquela cruz, naquele sacrifício, meu Deus, que teve por objetivo, Pai, nos dar uma nova vida, nos libertar, ó Deus, dos laços do inimigo, Pai. E hoje, ó Deus, nos colocamos reunidos à sua presença para adorar o Senhor, para sermos gratos a Ti, ó Deus, por isto, para também colocarmos diante do Senhor, nas suas mãos, as nossas necessidades, porque é o Senhor que tem cuidado de nós. E nessa manhã nós queremos repreender todo o poder das trevas, todo o mal que se levanta contra a sua igreja, contra os seus amados, ó Pai, que caia por terra em nome de Jesus, que o Senhor venha manifestar em nós, ó Deus, poder e graça para trazer cura, para trazer libertação, saúde, meu Pai, prosperidade, Pai querido, aquela palavra que cada um de nós precisamos ouvir nessa manhã. Meu Deus, queremos também entregar a Ti, ó Deus, toda adoração, tudo que vamos fazer nesta manhã, entregar ao Senhor, Pai, ao Teu Espírito Santo, Pai, que esteja nos conduzindo, Pai, que esteja conduzindo no louvor, conduzindo na palavra, levando nossas orações a Ti, ó Deus. Pai, nesta manhã, abrimos os nossos corações, apresentamos cada vida aqui presente, cada vida que saiu do seu lar, para estar aqui, Senhor Deus, te apresentando algo, Senhor Deus, especial na sua vida, sua própria vida para Ti, Senhor. Pedimos por aqueles que não puderam estar aqui nessa manhã, mas que o Senhor ali possa visitar os seus lares e trazer também, Senhor Deus, alegria, satisfação, presença do Senhor. Aqueles, ó Pai, que vão, Senhor Deus, nessa manhã estarem recebendo os fragmentos da sua palavra, que esses fragmentos, que essas sementes, ó Pai, possam vir produzir nessas vidas, ó Pai, e trazê-los para a sua presença, que aqui no nosso meio, a comunidade aqui, Senhor Deus, do entorno, Pai, os nossos familiares, os nossos vizinhos, o nosso trabalho, Pai, tudo que nós fizemos, onde nós estivermos, ó Deus,
manifesta o seu poder, manifesta a sua graça, meu Deus. Faz, ó Deus, oh Jesus, maravilhas em nosso meio, porque nós cremos, nós confiamos em Ti, nós sabemos em quem temos crido, nós temos sentido, nós temos experimentado, nós temos visto o Seu poder, ó Deus. Então nesta manhã, Pai, nos colocamos diante do Senhor, Pai, deixamos fluir a Sua presença, deixamos, ó Deus, que o Senhor, meu Pai, faça morada permanente em nossos corações. Também agradecemos desde já, Pai, por podermos estarmos reunidos em comunhão para participarmos do corpo, do sangue do Senhor nessa manhã adorável, nessa manhã agraciada. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada um, cada vida, aqueles que vão ouvir essa mensagem no vídeo, meu Pai. Oh Deus amado, onde chegar, Deus, a palavra do Senhor possa haver transformação, possa haver, ó Deus, renovação, possa haver vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos então com os nossos corações alegres, né? Já deixamos o frio para trás, já deixamos os problemas para lá. Deixa, aqui é o lugar, eu posso dizer isso, né? Com a experiência do Senhor em nossas vidas, testemunho que aqui nós conseguimos desligar. Às vezes você leva um problema para a cama, às vezes você leva um problema no dia a dia, aquilo está sempre vindo na sua memória, aquele problema, aquela dificuldade e tal, mas aqui é o lugar que a gente consegue desligar desses problemas. Aqui é o lugar que o Senhor abençoa você, para você ser plenamente aquilo que o Senhor te fez para ser um adorador. Amém? Vamos louvar o Senhor. Glória a Jesus. Vamos louvar, que eu quero falar, hein? Vamos lá, senão eu vou continuar falando. Oh, quem veio de Uber hoje não tem pressa, graças a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Eita, glória a Deus, sou desperta, Senhor. Deus aqui, isso aqui está. Glória. Amém? Vamos começar agora. Ei, maravilha. Aleluia. Eita, glória maravilhosa, hein? Bom dia a todos, irmãos, mais uma vez. Todos alimentados, agora vamos alimentar da palavra, né? Eita, glória, Senhor. Estamos aqui acompanhando essa banda formosa, maravilhosa, jovens formosos. Parabéns a todos os pais. Amém? Solta o som. Coloca a Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és
Glória a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Glória, glória a Deus. Aleluia. Vamos para Jesus. Oh, glória. Aleluia, glória. Ei, maravilha de Deus. Amém? Não, deixa aqui, pode. Amém? Ô, eu gostei disso aqui, ó. Olha, tem que ter outras pessoas que precisam fazer para a gente ver outras possibilidades. Graças a Deus, amém? Oh, graças a Deus, essa manhã já apresentamos ao Senhor a nossa adoração. É um pouquinho, né, que nós podemos mais, glória a Jesus, é claro, sempre podemos e queremos mais, mas se a gente tem a oportunidade de oferecer ao Senhor com alegria, como eu disse, né, que é o momento que nós podemos deixar o nosso eu lá fora, né, e aqui oferecer ao Senhor o nosso, né, a nossa adoração verdadeira. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero trazer para os irmãos hoje aqui uma reflexão
Eu vinha há algum tempo já incomodado com o tema, e o Senhor colocou no meu coração que a gente falasse um pouco. Aqui no domingo, nosso irmão, falando dos problemas que levaram Pedro à queda, ele fala no primeiro ponto, né, irmão Amarildo, fala no primeiro ponto ali sobre a falta de humildade dele, né? E aí a gente vai vendo como que Deus vai confirmando. Essa semana, alguns dias, o nosso devocional também veio falar sobre isso, sobre a humildade. Estamos num tempo aí onde está acontecendo as Olimpíadas, e a gente vê isso com muita frequência nos países. A gente vê com muita frequência nos competidores, algo que muitas vezes nos desvia do foco, né? É o problema do orgulho. Nós às vezes ignoramos alguns temas, porque esses temas são incômodos. Mas até a gente mesmo, quando está estudando a palavra, eu tenho certeza que isso deve acontecer, né? A pastora Rosana, o nosso irmão Flávio, o irmão Marildo, o Flávio, o irmão Marildo, tenho certeza que vocês também vivenciam isso. Alguns temas a gente pensa, não, vamos falar isso, não vou estudar isso é chato, isso aqui. Mas quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ver, a gente entende o quanto isso é importante. Principalmente num tempo como esse, principalmente num dia como hoje, dia que nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, e nós precisamos chegar a Cristo realmente com o coração aberto, confirmando as palavras. A gente tem aqui hoje esses louvores que foram entoados, né? Falando sobre dois pontinhos que eu coloquei aqui. Tu és o que a minha alma esperou, e tu és soberano sobre a terra, absoluto. Pegar esses dois versos para poder fazer a ligação com essa mensagem, poder trazer realmente a certeza de que não sou eu, mas o Senhor que traz para nós essa mensagem, para a reflexão, para que nós possamos fazer a diferença num mundo como esse, em que o orgulho ele está tão presente na sociedade, em vários pontos. E orgulho não é um defeito de gente rico, não é um defeito de gente poderosa. O orgulho pode estar mais próximo do que você imagina, do que eu imagino, e ele atinge também pessoas pobres, ele atinge pessoas que não têm nenhum poder. É algo que realmente precisa ser identificado, para que nós não sejamos presos nos laços que esse defeito, essa falta de virtude traz para a sociedade, para o ser humano, né? Então eu quero iniciar aqui a mensagem lendo o Salmo 10 e versículo 4. Pontuava algumas coisas e eu lembrei, né? Eu achei essa palavra nesse momento, achei no sentido de uma mensagem apropriada para esse tema, uma palavra muito interessante para iniciar essa reflexão. Salmo 10, versículo 4. O homem pecador, cheio de orgulho, não procura a Deus, nem se interessa por ele. Todos os seus planos se limitam ao seguinte: não existe Deus. Isso aí, para alguém, será que você tem visto isso? Será que você ouviu isso nos dias que nos antecederam? Será que isso aí é algo perto de nós?
Essa é a forma como a sociedade tem vivido, como os poderosos têm vivido, que os povos têm vivido, como eu disse, os povos também vivem dessa forma, e aí se fazem vários questionamentos. O rico faz o que quer, os poderosos, vamos dizer assim, né? Porque eu não estou falando aqui propriamente sobre dinheiro, que há muita confusão sobre isso, alguns até se conformam, não tem dinheiro porque o dinheiro não é de Deus. A Bíblia deixa isso muito claro, não é o dinheiro que não é de Deus, é o amor ao dinheiro, né? E o dinheiro, ele é uma forma, as moedas são uma forma de você negociar aqui na terra, então ela é um objeto como qualquer outro objeto, mas o amor ao dinheiro que é um grande problema. Mas eu quero dizer mais em relação àqueles que se sentem poderosos. Esses se levantam no seu orgulho, na sua astúcia, olham e acham que podem controlar, podem fazer o que quer, podem se manter no poder e seguem ali tudo que o seu coração pede, tudo que dá vontade, e fazem desprezando os que estão abaixo. Por outro lado, nós vemos aqueles menos abastados que olham e dizem: eu estou passando por isso, Deus não está me vendo, então Deus não existe. Já disse o sábio Salomão, né? Senhor, não me dê demais, para que eu, esquecendo-me de Ti, venha fazer toda a minha vontade, e nem de menos para que eu venha lançar mão daquilo que não é meu. Me dá da sua porção acostumada. Ou seja, esse homem Salomão, que é considerado um dos homens mais sábios por tudo que fez, pela forma como reinou, pela forma como ele era procurado por várias nações. Dinheiro ele tinha, ele viu a história do pai dele ali, conviveu de perto, com aqueles que com certeza os seus conselheiros que falavam de tudo que seu pai tinha vivido. Ele tinha uma experiência realmente viva e recebeu sabedoria do próprio Deus por uma escolha que ele já fez. Antes de ter a verdadeira sabedoria, ele já foi sábio na escolha e pedir a Deus essa virtude, né? Que coisa maravilhosa você já ter, né? Você, antes de receber o mais, você já faz a escolha certa, né? Então ele fez aí ele tem essa fala muito propícia, e é isso que nós precisamos ter cuidado, a gente observar o mundo que nós vivemos e tentarmos e procurarmos fazer a diferença, porque para isso nós somos chamados. Isto é Evangelho, porque o Evangelho são boas novas. Evangelho se trata de humildade como Jesus, porque é aquele que se esvaziou de tudo que ele era Deus, e sendo Deus, ele se esvaziou da sua grandeza para ser como nós. Pensa, porque Deus não cabe no corpo humano. Deus é infinito, Deus não tem limites, Deus não sente dores, Deus não sente, porque a ira de Deus que você vê algumas vezes na Bíblia não é a ira que nós sentimos quando alguém dá uma atravessada no nosso carro, não é essa ira limitada que nós tratamos. Muitos sentimentos que os homens falam a respeito de Deus, aqui não encontram palavras para expressar, coloca dessa forma, mas Deus não está nos nossos limites. Mas ele, em Cristo Jesus, ele se esvaziou de tudo isso, mostrando o que o orgulho é um péssimo amigo, um péssimo sentimento, um péssimo defeito. Já é ruim, mas esse aí é o pior dos defeitos. Até aqueles que defendem aí os 7 pecados capitais, né? Os defensores aí dessas teorias, dessas linhas aí doutrinárias, falam que ele é o pior desses pecados: soberba, orgulho. Então, falar sobre o problema do orgulho é importante para que nós não sejamos de alguma forma levados por ele.
está tão perto de cada um de nós como você não pode imaginar. Então nessa manhã eu queria tratar de algumas coisas aqui para abrir os nossos olhos, a começar de mim, como eu sempre digo. Eu toda oportunidade que tem de falar para alguém, de trazer uma mensagem ou de falar de um determinado tema, eu gosto muito de dizer isso, inspirado em Paulo, né? Que Paulo fala que o boi que debulha não pode ter sua boca fechada para também não receber. Recentemente eu tive a oportunidade de estar trazendo um assunto, levando um assunto, de um tema de trabalho, e eu falava sobre isso, pessoal. Se isso que eu vou falar para vocês hoje não for útil para vocês, para mim já foi demais. Aqui já tem uma experiência, porque faz a gente debruçar, faz a gente estudar, faz a gente apropriar do conteúdo para poder estar expressando. Mas eu não quero limitar somente a isso, eu quero dividir, eu quero compartilhar, porque o orgulho é o problema do nosso tempo. O orgulho é o problema que levou a humanidade ao pecado. Você já deve ter ouvido também um outro tema interessante, um outro nome interessante que o mundo, os estudiosos, as outras religiões dão para o que aconteceu lá no passado: pecado original. Quem que já ouviu aí esse tema, esse assunto? Pecado original. Já ouviram, né? Mas o que o mundo entende como pecado original? Quando você fala, o pecado original, logo se vem ali os prazeres sexuais, o tema ligado ao sexo, por pensar que por conta de Adão e Eva, logo aquilo ali aconteceu, e veio então o pecado que lá no 7 Capítulos eles chamam da luxúria, né? De tudo quanto é relacionado aos pecados sexuais. Mas é importante para nós, como cristãos maduros e não religiosos, entendemos que o pecado original não é esse, mas é aquele que dá origem a todos os outros. É o orgulho. Porque ali o ser humano foi cooptado, foi tentado por aquele que foi orgulhoso no princípio. Aquele que era um anjo de luz, e ele desejou no seu coração, como diz a palavra lá em Isaías 14: eu subirei no mais alto céu, sentarei naquele trono e serei o maior. Esse que é o inimigo das nossas almas, Lúcifer, o que era anjo de luz, aquele que era como se fosse aquele, lá no tribunal tem ali aquele que faz, o procurador que faz ali as acusações. Ele era um defensor da justiça, era um anjo de luz, um anjo que a palavra diz que quando ele é muito ligado também, né, à adoração, que também é muito sujeito ao poder do orgulho, da soberba. A gente vê isso em muitos cantores, tanto seculares quanto da própria igreja, que acham estar num patamar mais elevado, né? Num patamar mais elevado do que os demais. Mas Satanás, ele imaginou isso, o Lúcifer até então, né? Se imaginou o melhor por poder ter aquela confiança de Deus. E por causa disso, que é o orgulho, ele foi lançado fora da presença de Deus, e com aquele seu orgulho ele ainda arrastou 1/3 dos anjos. E a partir disso, ele passa a estar sempre questionando as coisas de Deus, sempre tentando a humanidade, e foi o que ele fez quando ele chegou ali,
quando ele chegou ali no Éden e provocou o pecado no meio do ser humano, da criação divina. Quais os resultados que o orgulho traz na vida do ser humano? Quais os resultados do orgulho nessa terra, na humanidade? Primeiro, ele atrai todos os pecados. Sim, é por causa do orgulho que o homem mata. É por causa do orgulho que o homem rouba. É por causa do orgulho que o homem trai. Porque o orgulho nada mais é do que um sentimento de ser melhor, maior do que o outro, de ser superior, de estar além, como eu já disse aqui, num patamar mais elevado. Eu trabalho isso nas pequenas coisas, até nisso, não que isso tenha tanto a ver, mas eu gosto, por exemplo, dessa situação aqui, nós e vocês, aqui, nós que estamos aqui e vocês, no mesmo nível. Tem alguma coisa a ver aqui se amanhã a gente fazer um degrau aqui? Não tem, tá, gente? Não é uma regra, não é uma lei, não é uma doutrina. Mas eu sou sincero em dizer que eu gosto de estar no mesmo nível, porque isso nos faz mais humildes, isso nos faz refletir melhor. Outra forma que eu gosto muito, nesse lugar que eu fui chamado no dia, é um lugar também que eu admiro bastante, aqueles lugares que quem tem o degrau é a plateia, e você fica abaixo, ótimo também, para nós entendermos que nós somos servos. O próprio Jesus, que veio para poder salvar a humanidade o tempo todo, ele se revelou como servo. Eu vim para servir, o líder servidor, o homem que veio para servir, que veio para lavar os pés dos seus discípulos e a partir daquela lavagem lavar todo o corpo, Então, nesses exemplos, de que resultados o orgulho traz, é importante também destacar que esse orgulho que nós estamos falando é diferente de admiração, porque é muito importante. Aí vou ilustrar com algumas historinhas até para quebrar o gelo, Eu tenho uma experiência minha. Ontem eu ri com as crianças com a Vanessa lá em casa, que eu vi uma coisa semelhante. Quando eu era criança, eu devia ter ali bastante tempo, tá, irmãos, Devia ter uns 8 anos, aí tinha uma igreja que fazia uma escolinha dominical aos sábados, lá em Santa Cecília, na casa de uma senhora lá. E eu gostava de ir, meus pais deixavam eu ir também. Tinha uma escolinha bem agradável de tarde, ia aquela molecada do bairro para lá, porque aquela coisinha que criança gosta, aquela coisa divertida, e fantoche, e comida, e brincadeira, e tinha muita palavra. Eu lembro um dia, que é por isso que eu estou falando que é importante separar, para a gente não ter uma confusão, liguem as coisas, porque às vezes quando eu estou falando, eu costumo fazer algumas voltas, mas é para tentar melhorar a compreensão. Aí essa ilustração é uma delas. Então a mensageira, a professora da escola dominical naquele dia, perguntou, eu sentado ali, sem entender muita coisa, foi a primeira vez que eu disse tempo, quem aqui que já colou? Não pode colar, viu, crianças? Não pode colar. Quem aqui que já colou? Eu bobinho lá logo, então não pode colar, não sei o que, para papai. E eu, então tá. E eu saí ali com aquilo ali, e eu conversando e tal. Depois, lá com meus pais, estavam entender, eles rindo da situação, vieram me explicar. Eu estava entendendo que ele estava falando em colar no papel, essa coisa toda. Você estava falando de colar na prova, Mas eu não compreendi as diferenças e interpretei errado. Ontem eu vi ali um videozinho desses aí da rede social, explicando, gente, a gente tem que entender as coisas. A Doninha lá no dentista, o perigo do crente, ela falava assim, o perigo quando o crente é de uma igreja muito rígida e vai no dentista. Minha senhora, a senhora tem usado fio dental? Não uso fio dental porque eu sou crente.
Não, senhora. Eu estou falando do fio dental do dente. Eu uso sim todo dia. Então é importante você saber diferenciar as coisas. Se você vai falar assim, poxa, mas hoje eu disse para o meu pai, eu me orgulho do senhor. O seu pai às vezes fala a você, filho, você me traz orgulho. Não estou falando desse orgulho que nada mais é do que uma admiração, né? Então é importante você entender que eu estou hoje falando do orgulho, que é o significado de soberba, né? O orgulho que é uma soberba, que é você se achar melhor do que os outros. Quando seu pai diz que ele se orgulha de você, ele está dizendo que você é o melhor. Não, ele está dizendo que ele te admira, né? Então vamos entender isso. Aí vamos voltar lá aos resultados. Resultados que o orgulho traz na vida do ser humano. Ele atrai os outros pecados, aí como eu já disse, quais os pecados que são atraídos, se tem alguns. Ele ilude, cegando os olhos. É o que acontece quando o ser humano, ele se enche de orgulho, ele se ilude, ele acredita que realmente ele é o cara. Aí quando ele ouve o Roberto Carlos cantando, ele fala assim, não é que esse cara sou eu, ele fala, opa, minha música. É esse aí, ele se ilude. E aí ele chega naquele momento que ele vai fazer as coisas, ele se considera acima, ele não acredita, um filho que é orgulhoso, ele não ouve os pais porque ele acha que já sabe de tudo. Um pai que se acha melhor, ele não ouve quando o filho às vezes aprende algo a mais, que aprende, né? E vai trazer, mas ele acha que ele é o detentor de todo conhecimento. No trabalho ele também não está aberto a ouvir o próximo e consequentemente o orgulho leva à queda, porque a Bíblia nos diz lá em Provérbios, voltando, o sábio Salomão, que um passo após a soberba vem a queda. Irmãos, por que falar desse tema? Eu já disse aqui, porque é um tema muito interessante em tempos de competitividade. Competitividade é ruim? Não, é até sadio. É legal quando o pai coloca os filhos a competirem de uma forma sadia, para que eles reajam e façam algo mais. O bom líder, ele provoca uma competitividade sadia entre os seus liderados, para que eles se destaquem, para que ele consiga visualizar aquele que tem um potencial, aquele que é mais acomodado, né? Em todos os lugares é importante que você, porque o cara que não é competitivo, ele está lá, ele está sentado lá e não está nem aí porque está acontecendo. Ele está dormindo, ele não quer nem saber, ele vai ficar ali dormindo mesmo, ele está preocupado se ele vai ter que pagar a conta, se ele vai ter que ajudar, ele está ali parado. Também, né? Talvez então uma forma de orgulho, né? Ele se acha tão importante que ele pode ficar ali e tudo vai chegar para ele de graça ali na cama e tudo, e vamos lá. Mas o que acontece? Entendendo quais os resultados do orgulho, vamos a alguns pontos que é interessante nós entendermos para nós identificarmos situações que podem nos levar a isso. Entender uma situação maior para a gente ilustrar o que isso causa e depois tentar alguns pontos para nos afastar desse pecado que realmente tem afastado o ser humano de Deus. Às vezes as pessoas olham tantas coisas e criticam tantas coisas e têm deixado o orgulho tomar conta de si. E tem deixado o orgulho fazer que elas acreditem que são bons religiosos e que são melhores que os demais. É o orgulho que tem feito com que muitos achem que por cumprir regrinhas os tornam melhores diante de Deus do que aqueles que simplesmente creem que
Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nos deu pela graça a salvação, e por meio dele é que nós somos salvos, que nós somos curados, que nós somos justificados, que nós somos santificados e temos o desejo de permanecer em santificação. Não é por nós, porque achar que é por nós também é orgulho, também é justiça própria. Mas vamos lá, alguns desejos que o inimigo localiza, que nós precisamos identificar para nós não cairmos nesse erro. O inimigo, primeira coisa que ele fez foi lá trabalhar em Adão e Eva, nessa questão que eu disse aí do pecado, né, do início de tudo. Deus, ele diz claramente para o homem, para a mulher: de toda árvore do jardim comereis, mas da árvore que está no meio do jardim, desta não comereis. Que árvore era aquela? A árvore do conhecimento do bem e do mal. O excesso de conhecimento, né? O excesso de conhecimento que tem levado muita gente à perdição, muita gente ao orgulho, muita gente a se achar o melhor. Aquela árvore, o ser humano, mas Deus fez aquela árvore por quê? Deus, ele sabia o momento, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele não está sujeito ao que eu e você queremos, ou entendemos, ou pensamos. Ele tem os seus propósitos, mas naquele momento é importante entender que ele disse: não come. Mas o homem podia comer da árvore da vida. Olha, o homem podia ser eterno e podia comer permanentemente daquela árvore. Mas Deus disse: o dia que comer dessa árvore que eu estou falando para não comer, morrerás. Mas Adão e Eva depois comeu e eles não morreram. Limitou a vida humana. Ali não falava de uma morte instantânea, mas falava que o homem, o ser humano, morreria e assim cumpriu. Mas onde eu quero chegar? Como é que o inimigo trabalhou ali para despertar o orgulho daqueles dois ali no jardim? O inimigo, travestido de serpente, ele chega, bate um papo amistoso, aquela conversinha fiada, jogada fora, que não tinha sentido, e chega para você: olha, mulher, Deus disse para vocês não comerem das árvores? Não foi isso. Diz que daquela árvore não poderia comer, porque no dia que comer morrerá. E ela vai e diz para ela: não, o que Deus não quer é que vocês sejam como Ele. Ser como Deus. A Bíblia mostra tantos que desejaram isso. A Bíblia mostra tantas pessoas que enveredaram nesse caminho e erraram. Lúcifer, o primeiro, como falamos, agora ele vem e tenta Adão e Eva neste sentido. Mas muitos outros você vai ver no decorrer da história, ou hoje, se você olhar, você vai ver pessoas que ignoram Deus. E aí eu vi recentemente, até lendo um texto, um livro falando sobre isso. Aqueles que são ateístas praticantes. Nem digo aquele que não acredita em nada, porque esse aí é um que está perdido aí na vida e precisa ser encontrado. Mas aqueles praticantes, aquele que diz no seu coração: eu vou fazer isso porque não existe Deus, porque eu sou Deus. Muitas religiões dizem que todos nós, né, tem várias explicações, eu não vou me ater aqui ao nome correto, que não é o foco, mas tem nomes corretos para isso, que diz que tudo é Deus. Deus está em tudo, que Deus está na árvore, que Deus está na natureza, que Deus está no sol, que Deus está na lua, tudo é Deus. O homem é Deus. E nesse orgulho também, o ser humano cai, o ser humano erra, e continuamos nesse mundo cada vez mais deprimente, cada vez mais caído que nós vivemos.
Então, um dos desejos que o inimigo atiça no ser humano é esse: ser como Deus. Outro desejo é ser o melhor. Ser o melhor, nós vemos exemplo em Caim, que não conseguiu lidar com a situação. Quando ele vai, ele tira ali do que ele plantou e leva para Deus. Ele vê o seu irmão Abel trazer ali a ovelhinha e aquele seu sacrifício ser recebido por Deus. Mas ele tinha sido alertado, porque Deus é cuidadoso, pelo seu Espírito Santo, ele sempre fala para você. Tente lembrar, mesmo nós falando sobre orgulho, porque o orgulho, como eu disse, pai de todos os outros pecados, aquele que puxa todos os outros pecados, como aquela agulha que puxa a linha e essa linha vem puxando todos os outros, né? Deus sempre alerta. E Deus já tinha falado com Caim: cuidado, o que está no seu coração. Se você não colocar a sua cabeça em dia, o mal chegará a você. E muitas vezes nós também somos alertados. Nós erramos, mas se a gente parar para pensar, há 2 passos atrás, nós poderíamos ter evitado aquele erro. Mas o orgulho de se achar o capacitado, o melhor, o maior, nos leva ao erro. Caim não suportou em saber que o seu irmão naquele momento era aquele que tinha agradado a Deus. Isso não significava que Abel fosse o melhor, mas naquele momento ele trouxe uma oferta que agradou a Deus. E não houve humildade do seu irmão em aceitar aquilo, e ele partiu contra a vida dele. Saul é outro, que ele viu as mulheres, as crianças lá em Israel cantando. Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus deu 10 milhares. E o orgulho entra no coração daquele homem que tinha visto o jovem Davi resolver um problema que ele não pôde resolver. O homem se tornou orgulhoso, mas ele não tinha nem capacidade para ser orgulhoso, porque nem coragem de enfrentar o gigante ele não teve. Embora ele fosse um guerreiro, Saul era um guerreiro, tanto é que ele oferece ali as suas vestimentas para Davi, as suas armaduras. Ele venceu algumas guerras, tanto que ele é chamado vencedor de milhares. Mas de repente o espírito mal entra nele e ele começa a perseguir a Davi. Orgulho na vida desse homem. O outro que nós podemos dizer aqui, Herodes. É interessante, irmãos, quando você vai fazer um estudo, você está refletindo sobre isso. A palavra é maravilhosa. Ontem de tarde eu saí um pouquinho até a casa da minha mãe, encontrei com meu irmão, a gente foi falar um pouco, começamos a falar um pouquinho sobre a palavra, e a gente ficou ali horas falando sobre isso, e a gente vai aprofundando, a gente vai vendo o quanto é gostoso, e é algo que a gente precisa, né? Esses dias também a gente viu, né, conversando com uma pessoa, por isso que o homem vai no botequim, né? Quando ele vai para o botequim para ele conversar sobre coisas, e ele vai para jogar a conversa fora, coisas inúteis que não vão trazer sentido nenhum à vida. E nós poderíamos usar aqueles exemplos para nos reunirmos mais vezes, para poder discutir como era feito lá na Grécia, né? A Grécia tinha muito esse costume. As pessoas se reuniam para conversar sobre vários assuntos. Acho que nós podemos pensar isso mais para frente, estar aqui fazendo um café, fazendo um chá, as mulheres fazendo um chá, vir aqui se reunir para discutir, conversar. Pode falar sobre os maridos? Pode! Aqui entre vocês podem falar sobre a dificuldade de lidar com seus maridos, ou os maridos maravilhosos que vocês têm. Depende de cada um o que vai pensar e falar, mas é um lugar agradável trocar experiências. A palavra diz isso, né? Até que as mulheres mais novas possam estar com as mais velhas para poder aprender. Isso aí é interessante. Os homens
vir aqui para discutir dificuldades, falar sobre assuntos, ou os jovens também, né, para discutir sobre problemas. Os jovens a gente vê, né, uma coisa tão complicada. Às vezes eu fico olhando, como que é complicado, né? Tem tudo para fazer diferença, mas eles têm uma idade, e aí eu olho lá para trás, a gente também passou por isso, mas a gente, como mais velho hoje, mais experiente, dizer para vocês que lá na frente vocês vão aprender disso, vocês podem fazer diferença hoje, porque nesse tempo vocês são um pouco individualistas, acham que a coisa é legal, não que eu sei, tá? Dificilmente se juntam num grupinho para discutir, para bater um papo, para fazer. Mas tem um grupinho legal aqui, gente. Pensem isso uma hora, vocês aí, ó, fazer uma reuniãozinha só de vocês, fazer um passeio de vocês, trocar uma ideia, fazer um grupo de pessoas com o mesmo pensamento, porque vocês pensam que vocês lidam dia a dia com pessoas que não tem nada a ver com o que vocês ouvem aqui. Ou estou mentindo? Lá na escola, na faculdade, no trabalho, o que a gente ouve lá, não adianta você falar que não, porque, embora não pareça, né, eu fui jovem. O pai de vocês foi jovem, né, Flávio? Foi jovem, a gente vivia isso, né, Flávio? A gente achava que a gente sabia, que a gente entendia, que a gente... Gente, era legal. Marca o cinema. A gente falou que vai sair um monte de coisa legal aí. Marca, vai lá, vai no cinema. Aí pode, tem tempo, o pastor vai analisar o tempo que vocês vão ver. Não, vai lá ver. Vocês discutirem. Eu gosto de filme de terror. Vai lá então, vê um filme de terror e vai discutir depois se aquilo ali foi legal, se aquilo tem a ver. Grupo de discussão, né, Flávio? Em trabalho a gente faz muito isso. Grupo de discussão, provocar uma discussão sobre aquilo ali. Não, eu só vejo coisa que eu gosto. Meu negócio é futebol e acabou, eu não quero saber de mais nada. Futebol. Então vai lá discutir futebol. Vai lá discutir sobre o Flamengo, sobre o Vasco, sobre o Fluminense, sobre o time que vocês acharem melhor. Mas, gente, é importante, porque isso nos faz conviver, isso tira o nosso orgulho. Conviver com pessoas nos faz entender que nós não somos melhores do que eles, do que os demais. Então, outro ser aqui que se achou melhor foi Herodes, quando aqueles homens chegaram procurando: nasceu um menino que vai ser o rei. Ele é mesmo? Vai lá, vê lá, e depois quando vocês voltarem, vocês passam por aqui que eu quero ir lá também conhecer esse rei. Mas ele não queria conhecer, ele queria matá-lo, porque ele sentiu orgulho. Que negócio é esse? Na minha jurisdição nasceu um rei? Não. É a vaidade de ser o melhor. Eu ainda vou lembrando, eu estou falando para vocês, estou lembrando de outro aqui, né? O Nabucodonosor. Imagina que ele chegou ali numa varandinha. Talvez uma varandinha bonita, legal, igual os irmãos têm lá na casa deles ali, né? Irmã Cláudia, irmão Marildo, tem uma varanda lá que viu o bairro todo, né? Então eu acredito que o Herodes chegou ali, o Nabucodonosor, ele olhou, ele viu toda a Babilônia e falou: meu Deus, que reino que eu fiz, hein? Que coisa bonita! Eu sou mesmo um cara. E o que acontece com o Nabucodonosor? Foi comer capim por um tempo para ele entender, até o dia que ele entendeu que não era ele, era Deus. Mas para que tudo aconteça, irmãos, às vezes as pessoas têm que passar por baixo. Ao falar sobre orgulho, eu quero levar vocês à reflexão, que vocês e eu, a reflexão, que nós não precisamos passar pelo problema para nós acharmos a solução. Nós podemos ver exemplos de outros e assim resolver o nosso problema antes de passarmos por ele. Um outro ponto, um outro desejo que tem no ser humano, que o diabo trabalha para colocar esse sentimento perverso, é justificar a si mesmo. É o esforço próprio, é quando o ser humano se acha poderoso para fazer o que ele precisa
precisa sem precisar de mais ninguém. Em quem nós vemos esse sentimento? Israel. Israel achava que era o melhor povo da terra. Eles poderiam sim, eles eram o povo escolhido, eles eram o povo chamado por Deus, mas todo tempo eles se iludiam na sua própria soberba, no seu próprio orgulho e caíam. É claro que lá no meio tinha pessoas que se destacavam, mas o povo em geral, eles sempre levavam prejuízos, e até hoje, porque se consideram melhores. Nós somos o povo. Eles foram tão orgulhosos que João chega a dizer sobre Jesus: veio para o que eram seus a respeito de Jesus, veio para o que eram seus, os israelitas, mas os seus não o receberam. Quem é esse homem? Eles, pelo contrário, eles o condenaram, o levaram à morte de cruz. Quem mais? Os religiosos no meio desse povo, porque eles não suportavam ver aquele homem humilde, aquele homem que era um carpinteiro. E segundo, irmãos, a gente ouve falar hoje em carpinteiro, a gente pensa só que é a pessoa que trabalha com madeira, né? Fazendo banquinho, fazendo mesinhas. Mas olhando, estudando a palavra, o carpinteiro naquele tempo era algo mais profundo, talvez até mais semelhante a um pedreiro faz tudo que tem hoje aí, aqueles pedreiros que fazem de tudo, né? Era algo bem mais complexo. Então Jesus era um homem experimentado nas obras da época. Ele aprendeu com seu pai, que parece pelas revelações bíblicas e pelos textos, né, os estudos, que era um homem ali renomado no que fazia, né? E Jesus era ali foi seu aprendiz e com certeza teve ali grandes projetos. E esse homem, quando começou a se destacar, atraindo as pessoas com suas palavras profundas, e que as pessoas seguiam não porque ele tinha 10.000 seguidores, não porque ele tinha uma sinagoga com 100, 200, 300 pessoas, mas porque as suas palavras tocavam realmente no coração daqueles que ouviam. Porque o que ele falava realmente demonstrava autoridade, passava confiança, e os religiosos não se conformaram com aquilo. Esse homem fala que faz em nome de Deus, esse homem fala, você já conhece a história. O foco não é esse, mas é mostrar para que nós possamos chegar a uma solução. Estamos falando sobre problemas do orgulho, problemas que levam a isso. E o próprio Pedro, como o nosso irmão falou aqui no domingo passado, que se envaneceu ao ponto de chegar e dizer para Jesus: ó Jesus, e na frente dos outros. Jesus, quando Pedro disse isso, ele estava na frente dos demais discípulos. Jesus, o negócio é o seguinte: o que ele quis dizer, né? Talvez ele não tenha dito com essas palavras, mas o que ele quis dizer é o seguinte: está vendo todo mundo aqui, ó? Eles podem trair o Senhor, mas eu, de forma alguma, eu estou disposto a morrer contigo. Mas não foi o que aconteceu, né? Não foi o que aconteceu. E naquele mesmo dia, Jesus disse para ele: Pedro, não é por aí, hoje mesmo, antes do galo cantar, você me nega 3 vezes. E assim foi. Mas por que Pedro fez aquilo ali? Porque ele confiava, ele realmente amava a Cristo. Prova é que ele continua, porque se ele não amasse, talvez ou se ele tivesse só a soberba como Judas, porque eu entendo que Judas e Pedro agiram da mesma forma, mas Pedro, pelo seu amor por Jesus Cristo, pelo infinito amor de Cristo, permaneceu
esperou a ressurreição e foi reativado na graça, através da graça de Deus. Mas Judas, antes daquilo ali, ele correu para tirar a sua própria vida. Nada diferente do que acontece hoje. Os povos orientais, você já deve ter ouvido falar aí, morreu um grande empresário japonês, porque ele foi descoberto a grande trapaça dele e ele suicidou. Um grande empresário coreano, e ele suicidou. Eles têm um senso de responsabilidade tão grande com as pessoas que eles não conseguem admitir depois, por causa do seu orgulho, olhar para as pessoas e as pessoas olhar para ele e saber que ele errou. Pela forma, pela dureza, pela rigidez com que são criados. O sujeito erra, o sujeito rouba, o sujeito frauda, o sujeito desvia, mas não tem humildade de depois reparar o seu erro. Orgulho. Isso tudo para mostrar que o orgulho é uma armadilha que detona vidas, que tira vidas. Eu falei, no mundo que nós vivemos, nós temos aí poderosos que não admitem ser trocados por outros. Estamos vendo aí vários ditadores, várias pessoas com situações como essa. O orgulho nada mais é do que aquela pessoa, irmãos, orgulho, eu vim entender, fazendo esse estudo, que ele é algo muito mais sério do que a gente imagina, só que ele entra na vida do ser humano de uma forma sutil, a princípio até como uma virtude, como uma coisa bonita, como uma coisa legal, até que ele tome conta da vida da pessoa e arrebata ela para as trevas. Uma das coisas também que me fez falar sobre isso, refletir sobre isso, que eu leio lendo recentemente sobre C.S. Lewis. Não sei se alguém já ouviu falar nele. Ele tem um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. É um professor, escritor, que foi ateu, depois teve a sua própria experiência com Deus. Ele tem alguns escritos, mas ele diz acerca disso aqui. Ele diz que o que leva alguém a querer sempre mais é o orgulho. Este é um defeito de caráter que leva ao desejo de ser mais rico que os outros, aprecia o desejo de poder, sentir-se superior aos outros, leva à competitividade sem limites. Para o orgulhoso, se houver alguém mais bonito, quem não lembra aí da historinha daquela bruxa lá, do espelho? Espelho, espelho meu. É Branca de Neve? Branca de Neve. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonita do que eu? O negócio dela não era ser bonita. Ela não queria que tivesse alguém mais bonita do que ela. Então o orgulhoso, se houver alguém mais bonito, mais poderoso, os grandes aí, Hitler, Hitler não contentou de ter a Alemanha, ele queria mais. Antes do Hitler, nós tivemos outros, aquele lá da França, fugiu o nome dele aqui agora, ele também foi nessa linha aí. Ele não contentou só com a França, ele queria estender o domínio. Alexandre o Grande, ele foi estendendo o limite dele até ele chegar num lugar que ele não podia mais. É o problema do poderoso. Ele não contenta em ficar só nos 4 anos. Ele quer fazer mais 4 anos e fazer uma burrada final para estragar tudo. Ele não contenta em ficar só em Juiz de Fora. Ele quer ir mais além para poder estragar tudo. Ele não contenta só com o país dele. Ele quer ir além. Então, se tiver mais poderoso, se tiver mais rico, não, o Flávio e o Amarildo não pode ser mais rico que
que eu, o Reinaldo, não, eu tenho. O cara não consegue, entendeu? Imaginar que o Flávio chega lá no caixa eletrônico, digita ali e vê aquele monte de dígitos. Glória, receba o Senhor, glória a Deus. Ele não, isso não é admissível para ele, pro orgulhoso, pro rico. Se tiver alguém mais inteligente, se tiver alguém com mais títulos, em vários sentidos, o cara, ele precisa ser, vamos lá, para a gente não chegar no futebol ainda, né? Vamos falar sobre os títulos humanos. O cara, ele quer ser especialista, ele quer ser mestre, ele quer ser doutor e ele quer ser pós-doutor. Vocês sabem que existe, né? O sujeito na igreja, ele já cansou de ser pastor, ele vira bispo. Ele cansa de ser bispo, ele quer ser o apóstolo. Ele cansa de ser apóstolo, tem hoje um outro título aí. Então tem lugar aí que já tem o semideus aí. Porque o cara não quer ser um pastor. Porque pastor é pouco para ele, porque vai ter outros pastores. Ele quer ser o sumo sacerdote, que é o cara, o escolhido, o que senta na cadeira de Jesus Cristo. E aí vai. E tem, né, no futebol, né? Também não vai deixar, o cara não pode ter mais título do que o meu time. Também não pode. Todos esses que eu disse aqui, para o orgulhoso, se alguém tiver mais, vai ser inimigo dele. Para o diabo, o ser humano, Jesus não poderia superar a tentação. Adão e Eva, Judas, Israel, parte da humanidade não resistiram. Ele tenta ainda provar que o ser humano não tem solução. A vontade do inimigo é essa. Quando ele acusa, quando ele chega no ser humano, quando ele te faz errar, a vontade dele é dizer, para ele você não é o soberano. Ele canta lá, minha alma espera em ti e tal. Tem um cantor aí, foi muito conhecido, hoje ele está com dificuldade, porque o meio gospel, é uma das coisas que eu falava ontem com meu irmão, era isso, né? A igreja, né? Ela tem um sério compromisso nesse tempo final, mas eu tenho dificuldades em ver o que está aí hoje como igreja, né? Por causa da forma como trata os outros, porque se alguém erra, ele não tem mais lugar, né? Mas tem um cantor aí, que estou falando isso porque não está aqui na mensagem, mas lembrei disso, que ele cantava, todo dia o pecado vem e chama, todo dia ele bate a porta, né? E o coitado, ele teve um desprazer e até hoje ele não é aceito pelos demais. Mas o que eu quero focar aqui você vê bem, é como Caim. Ele cantou, antes dele errar, ele também cantou, né? Todo dia o pecado vem e bate a porta. Nós somos avisados, nós somos alertados. Todo dia nós somos de alguma forma revelados por Deus de que há um perigo à espreita. Então falar do orgulho é importante para que eu e você possamos refletir, possamos reconhecer as nossas falhas, como Jesus disse lá em Mateus 11, 28 e 29. Aí agora eu vou falar a solução para a gente terminar. Todo dia, diante de tudo isso que eu já falei, você pode sim buscar a solução, focar na solução para esse problema do orgulho, como Mateus 11, 28. Jesus dizendo, né, que você pode ir a Ele, ser humilde, reconhecer suas falhas, limites, reconhecer que você é humano. Vinde a mim, Jesus disse, todos que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então essa forma você pode chegar a Deus. Outra coisa, ele diz, humildade para aprendermos. Aprendei de mim,
sou manso e humilde de coração. Você pode evitar o peso da maldade, evitar os riscos, os problemas do orgulho, reconhecendo a Deus, humilhando diante de Deus e aprendendo com Ele a ser melhor, sim, mas não melhor do que os outros, a melhor do que você mesmo, o seu melhor diante de Deus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Busque essa humildade, busquemos essa humildade no nosso coração. Entendamos que nós não somos suficientes. Entendamos que a nossa autoestima, como muitas vezes nessa nesse momento que nós estamos vivendo nas Olimpíadas, as pessoas são tentadas a mostrar o seu melhor através da superação própria, da autoestima. Você é o melhor, você vai. E a gente vê que na hora H isso não é verdade. É superado por aquele que às vezes não era nem um predileto para estar ali, não era nem o favorito para estar ali. Mas nessa hora é preciso de humildade para entender o seu lugar. E nessa Olimpíada, em alguns momentos, isso aí também foi mostrado para os seres humanos. É uma pena que o ser humano não se toca naquelas coisas que servem de exemplo. Enfim, aceitar o grande favor de Deus, confessar que somos a justiça de Cristo. Você precisa confessar que você precisa entender e confessar que você é a justiça de Deus em Cristo. Você não é o justo, não é você que é capaz de ser justo, mas que você foi feito a justiça de Deus em Cristo pelo sacrifício, pela morte de Jesus. Você passou a ter a sua justificação e hoje você é justo através de Jesus Cristo. Não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho anos de experiência, não é porque eu já fiz muita coisa, não é porque alguém tenha ganhado muitas almas, não é porque tem uma igreja cheia que esse alguém é melhor, mas é por Jesus Cristo. Somente por Ele, só com Ele é que nós podemos, amém? E que nós possamos então, a partir disso, considerar que nós somos eternamente dependentes de Cristo. E é assim que nós vamos resolver esse problema, os problemas causados pelo orgulho. Entender que de mim, por mais que eu tenha títulos, por mais que eu tenha experiência, por mais que eu tenha uma boa conta, um bom carro, uma boa casa, uma boa família, sem Cristo eu não sou nada. Entendamos, por fim, como grande motivação para isso tudo, nós somos salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo. É um presente, irmãos. Você já viu que tem pessoas que têm dificuldade até ganhar presente? Orgulho. Eu trabalhei isso, eu tinha dificuldade, confesso para vocês. Mas hoje eu tenho humildade até de ganhar, de receber. E isso também é preciso, porque quando você recebe de alguém, você cria em você um sentimento tão gostoso de você ser querido, de você amanhã poder também estar fazendo algo diferente para outros. E isso é preciso para que você possa exercitar a compreensão de que Jesus te salvou como um presente. Como um presente. É nisso que nós precisamos chegar diante de toda a nossa pregação. É de que nós somos salvos por meio de Cristo, e é Ele o motivo da nossa pregação, Ele é o centro da nossa pregação, e é por isso que nós estamos trazendo essa mensagem, para entender que todo o seu orgulho como religioso, como um bom crente, como um bom cumpridor, um bom leitor da palavra, não vai valer nada se Jesus não estiver
presente na sua vida. Isso não vem de vós, a palavra diz, né? Na Efésios 2:8. É favor de Deus. Nós somos justificados e santificados por Ele. 1 Coríntios, vou estar encerrando aqui com essas palavras aqui, ó. 1 Coríntios, glória a Deus, 1. Que nós sejamos transformados no amor de Cristo, com humildade verdadeira, aprendermos que tudo que somos é por causa dele. 1 Coríntios 1, versículo 29, essa mensagem não foi a fim de você identificar aquelas pessoas que são orgulhosas, para você se tornar um orgulhoso falando dele, mas para você identificar os seus motivos que podem te levar ao orgulho e abrir mão disso e viver em Cristo. Para que ninguém em parte alguma se glorie. 29. 1 Coríntios 1, 29. Para que ninguém em parte alguma se vanglorie na presença de Deus. Oh, glória a Jesus. Amém? Porque é exclusivamente por iniciativa de Deus que vocês têm essa vida por meio de Cristo Jesus. Jesus tornou sabedoria de Cristo, sabedoria de Deus para nós, ou seja, justiça, santidade e salvação. Tal como se diz nas Escrituras, se alguém quiser se gloriar, que se glorie somente no Senhor. Tudo que nós somos, irmão, não se vanglorie em você mesmo como um cristão, como um religioso. Não, reconheça. É o papel da comunidade cristã formosa, revelar o cristianismo verdadeiro, puro, simples, o cristianismo que se baseia na fé, no recebimento do presente, do favor de Deus, que é a graça que nós pegamos aqui, que é isso que significa graça. A graça não é um poder que te torna melhor do que ninguém, porque isso seria outro orgulho. A graça não é um poder que te faz além do pecado, que te torna uma pessoa imune ao pecado. Pelo contrário, a graça te torna uma pessoa consciente de Deus, consciente da sua necessidade, da sua dependência desse Deus poderoso, que através de Jesus Cristo se torna sabedoria, nos dando justiça, santidade e salvação. Muitos pregam várias coisas. Outras igrejas, na nossa pregação, vai dizer: mas você tem que ser santo. Sim, mas você só vai ser santo através de Cristo, não através de você, não através da sua força. Amém? Amém. Por fim, reconheça, como Salmo 44, há muitas bênçãos para aqueles que confiam no Senhor. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a nossa igreja amada e afaste de nós todo orgulho. Glória seja dada a Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Irmãos, chegando ao término do nosso culto de adoração, de louvor, esse é o momento que você também pode trazer com todo amor, com toda humildade, com toda alegria no Senhor, que você tem por poder entender que você é parte dessa comunidade. Como parte dessa comunidade, você quer que ela sobreviva, que ela seja cada vez mais abundante, que ela continue trazendo coisas boas para nós, aí, lanchinhos bons, presentinho para os pais, para as mães, para os filhos, para as crianças, para todo mundo aí. Através disso, é o que chega aqui, volta para nós. Os jovens aí tiveram
fizeram um cachorro-quente maravilhoso do sábado, e cachorro-quente ainda serviu para nós também. Teve paçoca, pipoca, coisa maravilhosa Deus tem feito aqui no nosso meio, e é por causa da sua ajuda. Pagar esse espaço é por causa da sua ajuda, por causa do presente que você dá, por causa do presente maior que você recebeu em Cristo Jesus. Então nossos irmãos vão estar louvando o Senhor. Nós vamos, aí você vai trazer a sua oferta, seu dízimo, aquilo que o Senhor colocou no seu coração com alegria. E você também vai participar nesse dia de quê? Da ceia do Senhor. Hoje é dia da ceia do Senhor. Ontem eu coloquei lá, né, convidando, não falta, vamos lá, gente, vamos participar. É um momento, podia ser todo domingo, podia ser todo domingo. Um dia, quem sabe, o Senhor até, né, nos inspira nisso, mas por enquanto tem sido ao segundo domingo de cada mês. Esse é o dia que nós temos, irmãos, que nós podemos fazer uma forcinha, vamos lá. É uma regra, não é, que aqui eu não gosto de trabalhar com regra, eu gosto de trabalhar com amor. Mas, irmãos, é o dia que nós celebramos o que em memória de Cristo, o que Ele fez por nós. Nesse dia nós lembramos que é por Jesus, não foi por mim. Então eu preciso vir sim, tomar do cálice, comer do pão, porque comer do pão me torna membro do corpo de Cristo, porque beber do sangue me torna, é uma aliança. Amém, igreja? Vamos ficar em pé para louvar e aproveitar. Eita, glória, hein? Convida toda a igreja a ficar de pé, está louvando assim. Vamos ajudar a louvar. Nós vamos cantar, nós vamos louvar o Senhor. Aleluia! Nós vamos louvar, nós somos adoradores. Amém, pastor? Não é isso? Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado.
aqueles que estavam ali com ele, deu seus discípulos. Semelhantemente, o cálice também ele distribuiu e disse, né, tomai e comei, né, lembrai-vos de mim todas as vezes que comerdes e beberes comerdes esse pão e beberes esse cálice. Paulo lá na frente ele vai explicar sobre esse dia, né, falando que isso aconteceu no dia que Jesus foi traído, né? E ele diz que com ação de graças, né, nós tomamos esse corpo e sangue, né, que não é uma transformação, mas representam o corpo e o sangue de Cristo. Nós temos esse conhecimento, mas Paulo explica que nós não podemos fazer de forma indigna. O que significa isso? Eu pequei, não posso participar, né? Não, lá significa que você tem que olhar para si mesmo, examinar a si mesmo, e nesse exame você vai pedir seu perdão, vai reconhecer os seus erros e tal, com certeza, né? E assim comer este pão e beber esse cálice. Mas comer e beber indignamente é quando alguém não crê nesse sacrifício de Cristo. Aquele que não crê em Jesus Cristo, aquele que não crê no sacrifício de Cristo, ele come e bebe para a sua própria condenação. Então, meus amados, nós que cremos, sabemos que foi por nós, possamos orar, dar graça e assim participar. Pai querido, eu te agradeço por este pão aqui, Seu Deus, em nossas mãos. Pai, por este cálice também em nossas mãos. Reconhecemos a Ti, creio em Ti, aceitamos o Seu sacrifício, Pai, e Te adoramos pelo que Tu és. Muito obrigado. Amém? Assim coma desse pão e beba desse cálice. Amém, graças a Deus. Glória a Jesus. Meus amados, que Deus abençoe o aniversariante desse mês, nosso irmão Geraldo, né, oficialmente esse mês, né, irmão Geraldo? Dia 23 de agosto. Eu também. Irmão Geraldo e irmão Flávio são os nossos irmãos aniversariantes aí, né, um aniversariante semestral e o outro bimestral, mensal. Deus abençoe a vida de vocês, viu? E depois dos meus pais não sai correndo não, quero que os filhos venham aqui, né? Quem tiver, é um presentinho da nossa comunidade, tá, irmãozinho? Da nossa comunidade para você. Como era surtido, nós tentamos ver a cara de cada filho, cada pai, esperamos poder, né, é uma coisinha simples, né, uma canequinha que veio ali, como dizer, uma coisa qualquer, para você lembrar dos seus filhos na sua comunidade, né, dos seus amigos, né, aqui da sua comunidade. Aí vem cá os filhos depois, pega ali, né, quem tem dois, pega e entrega o pai, um deles aí, e que Deus abençoe a vida de vocês, pais. Que vocês tenham sucesso nos seus objetivos, é o que eu sempre oro a Deus e peço, e que vocês vejam seus filhos abençoados. Marcos veio nessa manhã e Pedro aí, pediu um voluntário, ele veio mais depressa, né, voluntariar ali comigo, com o Mateus, para a gente poder estar servindo a vocês. Deus te abençoe, viu, Pedro? Você é nosso, especial para nós aqui, viu? Amém? Então vamos orar agradecendo. E logo depois que terminar, né, com a bênção final, vocês vêm cá, os filhos, leva para o papai aí, tem ali já um nomezinho. Pai amado, Pai querido, oh maravilha poder te chamar de Pai, nessa manhã que nós também comemoramos aqui, ó Deus, ó Pai, o Dia dos Pais. Nós somos gratos ao Senhor como nosso Pai querido, que tem nos dado vida, saúde, fé para crermos, ó Deus, que o Senhor está além do impossível, além dos nossos problemas, além das nossas dificuldades. Entendendo até que as dificuldades que vêm sobre nós é porque o Senhor nos acha capazes de poder superar os nossos limites. Nessa manhã nós entregamos este culto ao Senhor, te agradecemos porque o Seu Espírito Santo falou em nossos corações. Despedimos, ó Pai, essa comunidade em paz em nome de Jesus. Que cada um, ó Pai, vá em paz, ó Deus, seja no seu carro, seja no ônibus, seja, Senhor Deus,
no transporte, o que for, Deus, permitido pelo Senhor nessa manhã, leva-os em paz para o seu Deus um almoço maravilhoso com sua família, e que eles tenham a certeza de uma semana abençoada, que ninguém vai ficar triste com o fim do domingo, mas ficarão alegres na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta, no sábado e assim por diante, porque creem que o Senhor está conosco, está com eles todos os dias da nossa vida. Nós agradecemos nessa manhã, pedimos pelos que não puderam estar aqui novamente, que o Senhor, Pai, abençoa lá daquele lar agora em nome de Jesus, que o Senhor abençoa aqueles que vão ouvir essa mensagem. Tudo isso, Pai, oramos, pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Agora levante suas mãos aí, toma a posse daquilo que o Senhor te dá nesta manhã. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Amém. Amém.